Capítulo 12. Amadores propositais. O dia 23 de janeiro de 1954 foi um sábado, e Oliver Smith estava em seu laboratório em Toronto, como de praxe. Experimentos da manhã de sábado, como ele chamava. Não havia mais ninguém por perto e sentia-se livre das restrições do trabalho normal. No sábado, ele não precisava ponderar cada coisa cuidadosamente. Podia pegar um pouco disso, uma pitada daquilo e conduzir um experimento que, durante a semana, seria considerado um desperdício de tempo e equipamento. Ele podia testar algo que o intrigava, mas que tinha pouca relação com seu projeto principal. Você precisa deixar o cérebro pensar sobre algo diferente de seu trabalho cotidiano, ele diria. No sábado, você não precisa ser completamente racional, alegava. Smith trabalhava em um laboratório estudando a insulina e sua tarefa era encontrar um precursor dela. O trabalho estava parado, literalmente. O método de separação de moléculas, de forma que elas pudessem ser estudadas, envolvia a passagem de uma corrente elétrica por um tipo especial de papel umedecido. As moléculas se separavam conforme atravessavam o papel, mas a insulina simplesmente grudava. Smith tinha ouvido que um hospital infantil local havia tentado usar grãos umedecidos de fécula no lugar do papel. A fécula resolvia o problema da aderência, mas exigiria que ele cortasse os grãos em 50 fatias e os analisasse individualmente cada uma para descobrir onde as moléculas tinham ido parar. Isso tomaria um tempo enorme, portanto, não servia. Ele então se lembrou de algo de quando tinha 12 anos. Smith cresceu na cidade de Halifax, na Inglaterra, e sempre observava sua mãe engomar as camisas de trabalho do pai para que os colarinhos ficassem firmes. Ela mergulhava cada camisa em goma quente pegajosa e depois as passava a ferro. Para ajudar na arrumação posterior, ele jogava a goma fora. Smith percebeu que, quando esfriava, a goma ficava com a consistência de uma geleia. Ele tinha a chave mestra do laboratório, então saiu procurando por grãos de fécula nos armários de suprimentos. Cozinhou os grãos, deixou que esfriassem e virassem uma geleia e tentou usar esse gel em vez do papel. Quando aplicou a corrente elétrica, as moléculas de insulina se separaram no gel de acordo com o tamanho. Muito promissor, diz a página de seu caderno de anotações daquele dia. Nos anos seguintes, a eletroforese em gel foi refinada e revolucionou a biologia e a química. Fragmentos individuais de DNA e componentes do soro do sangue humano puderam ser isolados e estudados. Quando conversei com Smith em 2016, ele tinha 90 anos e estava em seu laboratório. Pensava sobre como o rim separa moléculas grandes e pequenas. Por ora é um experimento teórico das manhãs de sábado, disse ele. O que me chamou a atenção em Smith foi sua alegria em experimentar. Não apenas no laboratório, mas na vida. Ele encarnava diversos princípios que me dispus a estudar nesse livro. Visto de fora, parecia ser o hiperespecialista consumado. Afinal, era um bioquímico molecular. Exceto que bioquímicos moleculares não existiam quando Smith estava se formando. Ele primeiro estudou medicina até assistir a uma palestra de um professor que estava combinando a biologia e a química. Ele falava dessa nova disciplina que, de certa forma, ainda não havia sido inventada. Smith me disse. Era maravilhoso e eu pensei, quero fazer isso. Acho melhor aprender um pouco de química. Ele deu meia volta e mudou para a química.
Nunca se preocupou se aquilo iria atrasá-lo. Pelo contrário, era realmente muito valioso, pois no fim eu tinha uma boa base em biologia e não tinha medo da biologia. Assim eu não tenho mais medo de química. Aquilo me influenciou um bocado nos primeiros anos da biologia molecular. O que parece hoje com hiperespecialização era, na verdade, uma formação híbrida, ousada na época. Smith atuava como professor da Universidade da Carolina do Norte quando conversamos. Ele faleceu 9 meses depois, aos 91 anos. Até o fim da vida, encorajou seus alunos a pensar lateralmente, expandir suas experiências e abrir seu próprio caminho na busca por um trabalho adequado. Eu tento ensinar as pessoas, não se torne um clone de seu orientador de doutorado, disse-me ele. Leve suas habilidades para algum lugar em que não esteja mexendo com o mesmo tipo de coisa. Leve suas habilidades e aplique-as a um problema novo. Ou pegue seu problema e tente adquirir habilidades completamente novas. Smith viveu os conselhos que dava. Quando estava com mais de 50 anos, tirou uma licença sabática para se aventurar apenas 2 andares acima, no mesmo prédio, para aprender a trabalhar com DNA. Ele nunca encontrou o precursor da insulina que buscava, e quando ganhou o Prêmio Nobel em 2007, foi como geneticista, por descobrir como modificar genes causadores de doenças de forma que pudessem ser estudados em animais. Nesse sentido, ele se especializou tarde. Contei a Smiths sobre uma conversa recente que tinha tido com o reitor de um grande centro de pesquisas universitário que estava usando análise de dados para avaliar contribuições e decidir sobre contratações e promoções. O reitor me disse que a produtividade dos químicos religiosamente despenca em um abismo 20 anos depois de terem obtido seu doutorado. Smith deu uma gargalhada. Sim, e meu artigo mais importante foi publicado quando eu tinha uns 60 anos, disse ele. Uma análise de 2016 envolvendo as carreiras de 10 mil pesquisadores determinou que não havia qualquer relação necessária entre a experiência do pesquisador e sua capacidade de contribuição. O artigo mais importante de um indivíduo tinha tanta chance de ser seu primeiro trabalho quanto seu segundo, 10º ou último trabalho. Entretanto, os pesquisadores realmente tendem a publicar com mais frequência quando são mais jovens. Quando mencionei a Smiths que sua lembrança de camisas engomadas era um exemplo de pensamento lateral sobre tecnologia obsoleta, ele acrescentou que em 1990 havia dividido o prêmio Gardner, uma espécie de pré-Nobel, com Edwin Southern, que também trazia uma memória de infância que à primeira vista parecia totalmente não relacionada. A lembrança dele era como uma máquina de ciclostyling, disse Smiths, referindo-se a um equipamento para cópia de documentos anterior ao mimeógrafo, que utilizava papel vitrificado e um sistema de stencil. Dessa lembrança, Southern criou o Southern Blot, um método onipresente de detecção de moléculas específicas de DNA. Gunpei Yokoi teria ficado encantado, e isso não era nada em comparação à tecnologia obsoleta empregada por Tu Youyou, que em 2015 se tornou a primeira e até o momento a única pessoa de nacionalidade chinesa a receber o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, e a primeira mulher chinesa a recebê-los em qualquer categoria. Tu é conhecida como a professora dos 3 nãos. Não é membro da Academia Chinesa de Ciência, não tem experiência com pesquisa fora da China e não tem um título de pós-graduação. Antes dela, outros cientistas já haviam relatado o teste com 240 mil compostos diferentes na busca de uma cura para a malária. Tu tinha interesse tanto na medicina moderna quanto em história e se inspirou em uma pista que encontrou na receita de um medicamento
feito a partir de uma árvore asiática chamada Artemisia annua, escrita por um alquimista chinês do século IV. Não há tecnologia mais obsoleta do que essa. Isso a levou a experimentar, primeiro nela mesma, com um extrato daquela árvore chamado artemisinina. Hoje, a artemisinina é considerada um dos mais importantes medicamentos já descobertos pela medicina. Um estudo sobre o declínio da malária na África atribui a terapias baseadas na artemisinina a prevenção de 146 milhões de casos entre 2000 e 2015. Tu tinha muitas desvantagens, mas tinha a seu favor a vantagem do outsider, que tornou mais fácil para ela procurar onde outros não ousavam ir. O tipo de vantagem que Smiths buscava nas manhãs de sábado. Ao longo de sua carreira, Smiths preencheu e guardou 150 cadernos. Essa também foi de sábado, repetiu ele enquanto me mostrava as páginas mais importantes. Quando mencionei a relação entre os sábados e as notas importantes, ele respondeu: Bem, algumas pessoas já me perguntaram por que você vinha trabalhar nos outros dias. As descobertas, claro, eram exceções. Um experimento das manhãs de sábado acidentalmente dissolveu um equipamento importante. Em outro, Smiths contaminou seus sapatos com um composto químico com cheiro putrefato. Achou que os tinha deixado tomar ar o suficiente até ouvir uma senhora perguntar à outra se ela estava sentindo o cheiro de algo morto. Smiths não conseguia resistir a pegar qualquer coisa para experimentar, disse ele, um hábito que seus colegas notaram. Em vez de jogarem fora os equipamentos quebrados, deixavam-os para ele com a etiqueta SCMOKPO. Sem conserto, mas ok, para o Oliver. Um traço brincalhão, entusiástico, quase infantil, é tema recorrente na pesquisa com pensadores criativos. André Gain, físico da Universidade de Manchester, mantém, sem qualquer relação com os sábados de Smiths, os experimentos de sexta à noite, ESNS. Foi em uma sexta-feira que começou o trabalho que lhe renderia o prêmio Ig Nobel de 2000. O Ig Nobel é dado a trabalhos que, à primeira vista, parecem ridículos ou triviais. A mascote é uma imagem da escultura O Pensador, de Rodin, exceto que o fedorento caiu do pedestal e está deitado de costas no chão. Os contemplados são questionados com antecedência se estão dispostos a receber o prêmio, de forma a poderem recusar para evitar problemas de reputação acadêmica. Gain recebeu o Ig Nobel por levitar um sapo com ímãs poderosos. Os sapos e a água dentro deles são diamagnéticos, isto é, repelidos por campos magnéticos. Nem é preciso dizer que os ESNS não recebem financiamento de pesquisa e a maioria não leva a nada. Depois do sapo, entretanto, outro ESN levou ao desenvolvimento de novos compostos adesivos inspirados na aderência das patas das lagartixas. E então veio aquele que começou com o uso de fita adesiva para produzir camadas finas de grafite, o material usado nos lápis. Aquela brincadeira nada tecnológica culminou no Prêmio Nobel de Física de 2010 para Gain e seu colega Konstantin Novoselov, pela criação do grafeno, um material 100 vezes mais fino que um fio de cabelo e 200 vezes mais forte que o aço. O grafeno é flexível, mais transparente que o vidro e ótimo condutor elétrico. Aranhas alimentadas com grafeno foram capazes de produzir teias muitas vezes mais resistentes que o Kevlar usado em coletes à prova de balas. O grafeno é formado por tiras de carbono de um átomo de espessura, um arranjo antes considerado puramente teórico. Quando Gain e Novoselov apresentaram seu trabalho inicial para publicação em uma das mais importantes revistas científicas do mundo, um revisor disse que aquilo era impossível, e outro considerou a descoberta um avanço científico insuficiente.
A historiadora da arte Sarah Lewis estuda feitos criativos e descreveu o tipo de mentalidade de Gain como um exemplo do amador proposital. A palavra amador, explicou ela, não era originalmente um insulto, mas sim uma derivação da palavra latina para uma pessoa que ama algo em particular. Um paradoxo da inovação e da maestria é que uma descoberta muitas vezes ocorre quando você se lança em uma direção, mas se afasta um pouco da estrada e finge que está apenas começando. Escreveu Lewis. Quando 2 anos antes de receber o Nobel, pediram a Gain para descrever seu estilo de pesquisa, ele respondeu assim: é bem diferente, tenho que admitir. Eu não cavo muito fundo, fico no raso. Então, desde que terminei meu doutorado, eu mudo de direção a cada 5 anos, mais ou menos. Não quero ficar estudando a mesma coisa a vida inteira. Algumas vezes brinco que não estou interessado em fazer pesquisas. Quero só iniciá-las. Desviar daquilo que Gain chama de ferrovia em linha reta da vida não é seguro psicologicamente, mas tem suas vantagens para motivar-se e para fazer perguntas que as pessoas que trabalham naquela área nunca se dão ao trabalho de perguntar. Suas noites de sexta são como as manhãs de sábado de Smiths. Elas contrabalançam a prática padrão do resto da semana com uma exploração ampla do mundo. Abarcam aquilo que Max Delbruck, vencedor do Nobel, que estudou a interseção entre a física e a biologia, chamou de o princípio do desleixo limitado. Seja cuidadoso, mas não muito cuidadoso, advertiu Delbruck, ou você inconscientemente limitará sua exploração. Novoselov era orientando de doutorado de Gain. Conheceram-se após um colega de Gain ter comentado que Novoselov parecia estar jogando a vida fora em outro laboratório. Quando chegou, o estudante encontrou equipamentos similares ao que usava no laboratório anterior, mas com uma flexibilidade e uma oportunidade de experimentar em áreas diferentes que era interessante. Um perfil dele feito pela revista Science tinha como títulos de seção as expressões procurando seu espaço e largo e raso, as quais soariam muito mal, como se ele tivesse perdido na carreira, se o artigo não fosse também o relato de como aos 36 anos de idade ele era o mais jovem vencedor do Nobel em 40 anos. Como Van Gogh, Francis Hesselbein ou hordas de jovens atletas, Novoselov, visto de fora, provavelmente parecia estar ficando para trás, até que de repente ele não estava mais atrás. Ele teve sorte. Encontrou um local de trabalho que tratava suas divagações mentais como uma vantagem competitiva, não uma praga a ser exterminada em nome da eficiência. Esse tipo de proteção contra o culto da vantagem inicial é cada vez mais raro. Em algum momento, todos nos especializamos de uma forma ou de outra. Então a corrida para chegar lá antes pode parecer lógica. Felizmente, há pioneiros trabalhando para contrabalançar o culto da vantagem inicial. Eles querem tudo: a liberdade da divagação mental e a sabedoria da experiência profunda. As habilidades conceituais amplas que fazem uso das lentes científicas de Flynn, mesmo dentro de programas de treinamento cujo objetivo é formar especialistas. E o poder criativo da fertilização cruzada interdisciplinar. Querem reverter a tendência a Tiger, não apenas para si mesmos, mas para todos, mesmo em áreas quase sinônimas da hiperespecialização. O futuro das descobertas, dizem eles, depende disso. Bastam alguns minutos de conversa para perceber que Arturo Casadeval é uma pessoa do tipo Becker meio chato. Um dos grandes dias de sua vida foi quando as ondas gravitacionais foram detectadas, e essa nem é sua área. 2 buracos negros colidem no espaço 1 bilhão de anos atrás, e por 1 bilhão de anos aquelas ondas gravitacionais viajam pelo espaço-tempo.
narrou ele, arregalando os olhos. Quando o sinal original foi emitido, a vida na Terra era unicelular. E nesse período de tempo, a humanidade conseguiu construir 2 interferômetros e medir o sinal. Quer dizer, que feito! Ele também é médico com um doutorado e uma estrela em suas áreas, microbiologia e imunologia. Ele estudou a AIDS e o antraz e trouxe à luz aspectos importantes do funcionamento das doenças causadas por fungos. Seu índice H, uma medida da produtividade de um cientista e da quantidade de citações que ele recebe, recentemente ultrapassou o de Einstein. Então seus colegas levaram a sério quando ele chegou à Escola Bloomberg de Saúde Pública da Johns Hopkins em 2015 como chefe das cadeiras de microbiologia e imunologia e advertiu que a pesquisa científica estava em crise. Em uma palestra para seus novos colegas, Casa Deval declarou que o ritmo do avanço tinha diminuído, enquanto a taxa de retratação de artigos científicos tinha acelerado, superando proporcionalmente a publicação de novos estudos. Se essa tendência continuar, em alguns anos toda a literatura científica terá sido retratada, disse ele. Era apenas uma piada de cantina de universidade, mas estava amparada por dados. Parte do problema, argumentou ele, é que os cientistas jovens são obrigados a se especializar antes de aprenderem a pensar, e acabam incapazes de produzir um bom trabalho por si mesmos e despreparados para detectar os trabalhos ruins ou fraudulentos de seus colegas. A razão de Casa Deval ter aceitado ir para Hopkins, abandonando um cargo confortável na Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova York, foi que o novo trabalho lhe deu a chance de criar um protótipo de como ele imagina que cursos de pós-graduação e algum dia toda a educação em ciências devam ser. Na direção contrária à tendência predominante, Casa Deval, com Gundula Bosch, professora de Biologia e Pedagogia, está desespecializando o treinamento, mesmo para aqueles estudantes que planejam se tornar os mais especializados dos especialistas. O programa, conhecido como Iniciativa R3, Rigor, Responsabilidade e Reprodutibilidade, começa com disciplinas interdisciplinares como filosofia, história, lógica, ética, estatística, comunicação e liderança. Um curso chamado Como Sabemos o que é Verdade examina os tipos de evidências aceitas ao longo da história e pelas diferentes disciplinas. Em Anatomia do Erro Científico, os alunos se tornam detetives, buscando sinais de fraude ou métodos ruins em pesquisas reais, enquanto aprendem ao mesmo tempo como os erros e o acaso levaram a descobertas importantes. Quando Casa Deval descreveu sua visão de uma educação ampla durante um painel em uma conferência profissional em 2016, um dos conferencistas e editor do New England Journal of Medicine, um periódico de imenso prestígio e inclinado a retratações, replicou que seria absurdo acrescentar mais tempo de formação à já pesada grade de médicos e cientistas. Eu diria que devemos manter o mesmo tempo, mas tirar a ênfase de todos os outros materiais didáticos, disse Casa Deval. Nós realmente precisamos passar por cursos com conhecimento extremamente especializado, que muitas vezes apenas fornecem uma grande quantidade de coisas muito detalhadas, muito especializadas, muito enigmáticas, e que serão completamente esquecidas algumas semanas depois? Especialmente hoje, quando toda a informação está no celular. As pessoas estão andando por aí com todo o conhecimento da humanidade em seus celulares, mas não têm a menor ideia de como integrar esse conhecimento. Nós não treinamos pessoas para pensar ou para raciocinar.
Médicos e cientistas frequentemente não são sequer informados da lógica básica subjacente a seus próprios instrumentos. Em 2013, um grupo de médicos e cientistas deu a estudantes de medicina e médicos especialistas ligados a Harvard e à Universidade de Boston um tipo de problema que aparece com frequência na medicina. Se um exame para detectar uma doença, cuja prevalência é de 1 em 1000, tem uma taxa de falso positivo de 5%, qual a chance de uma pessoa, cujo resultado do exame dá positivo, ter realmente aquela doença, supondo que você não sabe nada sobre os sintomas ou sinais da pessoa? A resposta correta é que a chance é de aproximadamente 2%, 1,96% para ser exato, de o paciente realmente ter a doença. Apenas um quarto dos especialistas e médicos em formação acertou. A resposta mais comum foi 95%. Deveria ser um problema muito simples para profissionais que dependem de exames laboratoriais para sobreviver. Em uma amostra de 10.000 pessoas, 10 têm a doença e o resultado do exame é um verdadeiro positivo. 5% de todas elas, ou 500 pessoas, terão um falso positivo. Portanto, 500 falsos positivos e 10 verdadeiros positivos. Total, 510 pessoas cujo exame deu positivo. Apenas 10 dessas 510, ou 1,96%, estarão realmente doentes. O problema não é intuitivo, mas também não se mostra difícil. Qualquer especialista médico ou estudante de medicina tem as habilidades matemáticas para resolvê-lo. Então, como James Flynn observou quando testou estudantes universitários brilhantes sobre raciocínio básico, eles não estão sendo preparados para usar os instrumentos racionais mais amplos de sua profissão, apesar de serem capazes de fazê-lo. Eu diria pelo menos sobre a medicina e a ciência básica, áreas nas quais nós entupimos as pessoas de fatos de muitos cursos, que o necessário é apenas algum contexto, além de ferramentas para se pensar, me disse Casa Deval. Atualmente, tudo está configurado da forma errada. Ele comparou o sistema atual às guildas medievais. O sistema de guildas na Europa surgiu na Idade Média, quando artesãos e mercadores buscavam manter e proteger habilidades e ofícios especializados, escreveu ele com um colega. Apesar de essas guildas costumarem produzir indivíduos altamente treinados e especializados, que aperfeiçoavam suas habilidades por meio de um longo aprendizado, elas também encorajavam o conservadorismo e sufocavam a inovação. Tanto a formação quanto os incentivos profissionais estão alinhados para acelerar a especialização, criando arquipélagos intelectuais. Há uma indústria crescente de conferências que convidam apenas cientistas que trabalham com apenas um micro-organismo. Enquanto isso, o entendimento completo da forma como o corpo responde a um corte no dedo foi dificultado, porque hiperespecialistas em hematologia e imunologia se concentram em peças isoladas do quebra-cabeças, apesar de a resposta imune ser um sistema integrado. Você pode passar toda uma carreira estudando um tipo de célula, e é mais provável que mantenha seu emprego e consiga o financiamento de agências de fomento, contou Casa Deval. Não existe sequer uma pressão por integração. Na verdade, se você faz um pedido de financiamento para estudar como o linfócito B está integrado ao macrófago, uma interação entre duas células básicas do sistema imunológico, pode ser que não haja sequer alguém para revisar a proposta. Se for enviada aos que trabalham com macrófagos, eles dirão: bem, eu não sei nada sobre isso. Por que linfócitos B? O sistema o mantém em uma trincheira,
você tem basicamente essas trincheiras paralelas, e é muito raro que alguém se levante e olhe com atenção para a trincheira seguinte para ver o que estão fazendo. E muitas vezes são coisas parecidas ou relacionadas. Substituindo algumas palavras específicas, o sistema de trincheiras paralelas que ele descreveu poderia se aplicar a muitas áreas. Quando eu fazia as pesquisas para este livro, um funcionário da SEC, agência governamental que fiscaliza os negócios no mercado financeiro dos Estados Unidos, soube que eu estava escrevendo sobre especialização e entrou em contato comigo para se assegurar de que eu sabia como a especialização tinha desempenhado um papel crucial na crise financeira de 2008. Os reguladores de seguros regulavam os seguros, os reguladores de bancários regulavam os bancos, os reguladores de títulos regulavam os títulos, e os reguladores do mercado consumidor regulavam os consumidores, disse-me aquele funcionário. Mas o suprimento de crédito atravessa todos esses mercados. Então, nós especializamos produtos, especializamos regulações? E a pergunta é: quem olha para todos os mercados? A abordagem especializada à regulação não enxergou os problemas sistêmicos. Em 2015, Casa Deval mostrou que o financiamento de pesquisas biomédicas aumentou exponencialmente durante os últimos 35 anos, enquanto a quantidade de descobertas diminuiu. A expectativa de vida nos países mais avançados na área biomédica, como o Reino Unido e os Estados Unidos, declinou recentemente depois de anos de aumento. A gripe mata por ano centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, enquanto a humanidade continua lutando contra essa doença com uma vacina de produção difícil criada nos anos 1940. A mãe de Casa Deval tem 93 anos e usa 5 medicamentos que já estavam disponíveis quando ele era residente de medicina na década de 1980. 2 desses remédios são mais velhos do que eu, disse ele, e 2 outros são pouca coisa mais novos. Não consigo acreditar que não podemos fazer melhor. Ele parou por um instante, virou a cabeça e se inclinou para a frente. Se você escrever um pedido de financiamento interdisciplinar, ele acaba com gente que é especializada de verdade em A ou B. E se você tiver sorte, eles terão a capacidade de ver as conexões na interface entre A e B. Ele me disse: todos reconhecem que grandes progressos são feitos nessa interface, mas quem está lá para defendê-la? A interface entre especialidades e entre criadores com históricos diferentes foi estudada e vale a pena defendê-la. Quando pesquisadores da Northwestern e de Stanford analisaram as redes que dão margem ao triunfo criativo, encontraram o que chamam de configuração universal. Independentemente de olharem para grupos de pesquisa em economia ou ecologia, ou equipes que escrevem, compõem e produzem musicais da Broadway, ecossistemas vicejantes têm bordas porosas entre os diversos grupos que os compõem. Nas redes profissionais que agiam como solo fértil para grupos bem-sucedidos, os indivíduos se deslocavam facilmente entre as equipes, cruzando fronteiras organizacionais e disciplinares e encontrando novos colaboradores. Redes que resultavam em equipes mal-sucedidas, por outro lado, eram quebradas em pequenos aglomerados isolados, nos quais as mesmas pessoas colaboravam seguidamente. Algo talvez eficiente e confortável, mas que, ao que parece, não é um motor de criação. A rede inteira tem uma aparência diferente quando você compara uma equipe bem-sucedida com uma equipe mal-sucedida, de acordo com Luiz A. Nunes Amaral, um físico da Northwestern que estuda redes. A observação de Amaral não compara equipes individuais, mas os grandes ecossistemas que favorecem a formação de equipes de sucesso. O destino comercial da Broadway, durante qualquer era em particular, seja uma de grande prosperidade ou uma cheia de fracassos, tinha menos relações com nomes famosos específicos
e mais com o reagrupamento e a adequação vivazes dos colaboradores. A década de 1920 teve dezenas de espetáculos com Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, Rodgers e Hammerstein, embora não ainda em colaboração. E também foi uma época com um alto índice de fracassos, 90% para novos espetáculos. Foi uma era de equipes estagnadas, cheia de colaborações repetidas e pouca ou nenhuma permeabilidade de fronteiras. Novas colaborações permitem que os criadores peguem ideias convencionais em um campo e as levem para uma nova área, onde elas subitamente sejam vistas como invenções, disse o sociólogo Brian Uzi, colaborador de Amaral. A criatividade humana, disse ele, é basicamente um negócio de importação e exportação de ideias. Uzi registrou uma tendência de importação e exportação que começou tanto nas ciências físicas quanto nas ciências sociais na década de 1970, antes da internet. Os grupos de maior sucesso tendiam a ter membros de origens mais distantes entre si. Grupos que incluíam membros de instituições diferentes tinham mais chance de sucesso que aqueles que não incluíam, e grupos com membros de países diferentes tinham também uma vantagem. Consistente com esse modelo de importação e exportação é o fato de que cientistas que trabalharam em outros países, independentemente de terem ou não voltado, apresentam maior probabilidade de produzir um maior impacto científico que aqueles que nunca saíram de seu país. Os economistas que registraram essa tendência sugeriram que uma razão poderia ser as oportunidades de arbitragem dos migrantes, a chance de pegar uma ideia de um mercado e levá-la para onde ela é mais rara e valiosa. É um eco do conselho de Oliver Smith de trazer novas habilidades para um velho problema, ou novos problemas para velhas habilidades. A combinação atípica de formas típicas, digamos hip hop, um musical da Broadway e uma biografia de um personagem da história americana, não é uma casualidade estratégica do showbiz. Uzi e sua equipe analisaram 18 milhões de artigos de uma grande variedade de áreas científicas para entender se combinações atípicas de conhecimento tinham alguma importância. Se um artigo em particular citava outras áreas de pesquisa que raramente ou nunca apareciam juntas, então ele era classificado como tendo usado uma combinação atípica de conhecimento. A maioria dos artigos se baseava apenas em combinações convencionais de conhecimento anterior, isto é, citavam trabalhos de outros periódicos que quase sempre apareciam juntos nas listas de referências de outros estudos. Os artigos de sucesso, aqueles que durante a década seguinte à sua publicação foram usados por um grande número de outros cientistas, traziam uma ampla combinação convencional, mas também acrescentavam uma injeção de combinações de conhecimento não habituais. Um grupo internacional diferente analisou mais de 500 mil de artigos de pesquisa e classificou cada artigo como original se ele citava 2 outros periódicos que nunca tivessem aparecido juntos antes. Apenas 1 em cada 10 artigos fazia uma nova combinação e apenas 1 em cada 20 fazia múltiplas novas combinações. O grupo acompanhou o impacto dos artigos científicos ao longo do tempo e observou que aqueles com novas combinações de conhecimento tinham maior probabilidade de serem publicados em periódicos de menor prestígio e também era mais provável que fossem ignorados após sua publicação. Tinham um início lento pelo mundo, mas após 3 anos, os artigos com grupos de combinações de conhecimentos novos ultrapassavam os artigos convencionais e começavam a acumular mais citações de outros cientistas. 15 anos após a publicação, estudos que haviam lançado mão de múltiplas novas combinações de conhecimento tinham uma probabilidade muito maior de estarem entre o grupo de 1% de artigos mais citados. Recapitulando, trabalhos que conectam áreas díspares do conhecimento
têm menor probabilidade de serem financiados, menos chance de serem publicados em periódicos famosos, maior probabilidade de serem ignorados por sua publicação, e assim, maior probabilidade em longo prazo de serem um grande sucesso na biblioteca do conhecimento humano. Casa Deval lidera pelo exemplo. Uma simples conversa com ele tem chance de incluir Ana Karenina, os artigos de O Federalista, o fato de Isaac Newton e Gottfried Leibniz serem tanto filósofos como cientistas, os motivos de o Império Romano não ter sido mais inovador e um argumento sobre o papel dos mentores, na forma de uma descrição do personagem mentor de Odisseia, de Homero. Eu trabalho com isso, disse ele dando um sorrisinho. Sempre aconselho meus alunos e colegas a lerem coisas de fora de seu campo de estudo, alguma coisa todo dia. E a maioria das pessoas diz: bem, eu não tenho tempo para ler as coisas de fora da minha área. Eu digo: não, você tem tempo. É muito mais importante. Seu mundo se torna um mundo maior e talvez chegue um momento em que você faça conexões. Um dos projetos de Casa Deval nasceu de uma notícia de jornal que leu sobre um robô enviado ao local do acidente nuclear de Chernobyl, ainda extremamente contaminado, 30 anos após o desastre. O artigo, por acaso, mencionava que o robô retornara com um mofo negro, de um tipo que lembrava uma cortina de banheiro encardida que havia colonizado o reator abandonado. Mas por que esse mofo negro? Perguntou-se Casa Deval retoricamente. E aí, uma coisa levou a outra. Ele e os colegas fizeram uma descoberta notável, que o mofo estava se alimentando de radiação, não de substâncias radioativas, da própria radiação. Casa Deval faz questão de apontar para experiências fora do laboratório e para como contribuíram para que ele se tornasse quem é hoje. Sua família fugiu de Cuba para o Quênia quando ele tinha 11 anos. Aos 16, conseguiu seu primeiro emprego no McDonald's, onde trabalhou até os 20. Ainda está em seu currículo, e ele fez questão de falar sobre aquele trabalho em sua entrevista de seleção no Johns Hopkins. Foi uma experiência muito boa, ele me disse. Aprendi muito trabalhando lá. Coisas como lidar com a pressão. Seu irmão mais novo trabalhou lá também e foi logo feito refém durante um assalto. Ele passou 2 dias no banco das testemunhas, com os advogados gozando de seu sotaque, lembrou o Casa Deval. Saiu dali pronto para a faculdade de Direito. Hoje é um advogado criminalista de muito sucesso. Depois do McDonald's, Casa Deval trabalhou como caixa de banco, que também foi assaltado. Seu pai queria que ele tivesse algo prático com que se sustentar, então, um diploma em um curso técnico em controle de pragas está pendurado na parede de sua sala, perto do certificado de sua eleição para a prestigiosa Academia Nacional de Medicina. Casa Deval é famoso em sua especialidade. Ele não tem problemas em conseguir financiamentos de pesquisa e, frequentemente, é um dos cientistas que ajudam a determinar quem mais recebe financiamento. Ele é um vencedor se o status quo da especialização se mantiver, e ainda assim considera sua tentativa de acabar com ele o trabalho mais importante de sua vida. Quanto mais a ciência se afastar da exploração desinteressada em direção à eficiência, acredita, menor a chance de ela resolver os principais desafios da humanidade. Laszlo Polgar, em meio a seu experimento de xadrez com a filha, proclamou que os problemas do câncer e da AIDS seriam mais fáceis de resolver se seu sistema de especialização estrita e educação eficiente fosse usado além do ensino do xadrez para educar 1.000 crianças. Casa Deval é um estudioso da história da inovação. Ele se formou médico e cientista quando a AIDS virou epidemia, e não poderia discordar de Polgar com mais veemência. Quando cheguei à faculdade de medicina,
Me ensinaram que não havia doenças humanas causadas por retrovírus, que os retrovírus eram uma raridade, que só ocorria em tumores de certos animais. Em 1981, uma nova doença aparece e ninguém sabe nada sobre ela. Em 1984, descobre-se que é causada por um retrovírus, o HIV. Em 1987, aparece o primeiro tratamento. Em 1996, você tem um tratamento tão eficaz que ninguém mais precisa morrer de AIDS. Como isso aconteceu? Foi porque as empresas, de repente, correram para produzir novas drogas? Não. Se você olhar com cuidado e analisar, antes da AIDS, a sociedade tinha gastado um pouco de seu suado dinheiro para estudar uma raridade chamada retrovírus. Apenas um fenômeno curioso em animais. Então, quando se descobriu que o HIV era um retrovírus, você já sabia que se interferisse com a protease, um tipo de enzima, era possível desativar o vírus. Assim, quando o HIV apareceu, a sociedade já tinha guardada na prateleira uma grande quantidade de conhecimento vinda de um investimento em uma curiosidade, que à época não tinha qualquer utilidade. Pode ser que, se você pegar todo o financiamento de pesquisa do país e colocar na pesquisa de Alzheimer, mesmo assim, não consiga achar uma solução. A resposta para o Alzheimer pode vir do enovelamento defeituoso de uma proteína do pepino. Mas como você irá escrever um pedido de financiamento para pesquisar o pepino? E para quem você mandará esse pedido? Se alguém se interessar pelo enovelamento de uma proteína do pepino, deixe-os pesquisar em paz? Deixe-os torturar os pepinos? A grande questão de Casa Deval é que um ecossistema voltado para a inovação deveria intencionalmente preservar a amplitude e a ineficiência. Em 2006, quando eu estava começando no jornalismo, assisti a audiências sobre política de financiamento no Subcomitê de Ciência e Espaço do Senado, presidido pela senadora texana Kay Bailey Hutchinson. Hutchinson folheava um calhamaço de propostas de pesquisa de cientistas e lia os títulos em voz alta. Se um título não dissesse respeito à criação de uma nova tecnologia comercial, ela o retirava da pilha e perguntava à sala como exatamente aquele tipo de coisa ajudaria o país a se manter à frente da Índia e da China. Entre as disciplinas que Hutchinson classificava como meras distrações para a inovação tecnológica estavam a biologia, a geologia, a economia e a arqueologia. Só podemos supor como ela avaliaria o trabalho de Louis Pasteur, que começou como artista, em galinhas com cólera, que o levou à criação de vacinas em laboratório. Ou a ideia fantasiosa de Einstein de investigar se o tempo passa de forma diferente sob força gravitacional forte ou fraca, parte de uma teoria essencial para algumas tecnologias muito úteis, como celulares, que utilizam satélites geoestacionários com relógios ajustados para a gravidade que se sincronizam com relógios na Terra. Em 1945, o reitor aposentado do MIT, Vannevar Bush, que supervisionou a pesquisa científica militar durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive a produção em massa de penicilina e o Projeto Manhattan, escreveu um relatório a pedido do presidente Franklin Roosevelt, no qual explicava a cultura de inovação bem-sucedida. O documento se chamava Ciência, a Fronteira Sem Fim, e levou à criação da Fundação Nacional de Ciências, que financiou 3 gerações de descobertas científicas de imenso sucesso, do radar Doppler e das fibras ópticas, ao navegador de internet e aos tomógrafos. O progresso científico em uma frente ampla é resultado do livre brincar de intelectos livres, trabalhando em assuntos de sua própria escolha, de uma forma ditada por sua curiosidade, pela exploração do desconhecido, escreveu Bush. Um fenômeno curioso tem aparecido nos últimos anos com uma frequência quase anual, quando os prêmios Nobel são concedidos.
algum vencedor de um dos prêmios explica que sua descoberta não poderia ocorrer hoje. Em 2016, o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi fechou seu discurso de aceitação Nobel de forma sinistra. Descobertas verdadeiramente originais na ciência são muitas vezes desencadeadas por pequenas descobertas inesperadas. Cada vez mais se exige dos cientistas que forneçam evidências de aplicações tangíveis e imediatas para seu trabalho. A febre da vantagem inicial deu a volta completa. Exploradores devem buscar objetivos tão estritamente especializados, com tanta hipereficiência, que podem dizer o que irão encontrar antes mesmo de começar a procurar. Como Casadevall, Ohsumi sabe que a aplicação é o objetivo final, mas que a questão é como chegar lá. Não há uma falta de instituições concentradas de forma muito firme em aplicações. Algumas apareceram nesse livro. Por que especializar todo o mundo da pesquisa daquela forma? O livre brincar de intelectos soa terrivelmente ineficiente, como o livre brincar de jogadores de futebol em formação, que poderia estar sempre treinando habilidades específicas. É só que, quando alguém se dispõe a estudar como as descobertas realmente acontecem, ou como os jogadores que cresceram para formar o time alemão vencedor da Copa do Mundo de 2014 se desenvolveram, aqueles jogadores realizaram menos treinos organizados, mas proporções maiores de atividades lúdicas. No fundo, toda hiperespecialização é um impulso bem intencionado em busca da eficiência. O modo mais eficiente de desenvolver uma habilidade esportiva, montar um produto, aprender a tocar um instrumento ou trabalhar em uma nova tecnologia. Mas a ineficiência também precisa ser cultivada. A sabedoria dos métodos, como o de Paul Gar, de desenvolvimento eficiente e concentrado como um laser, limita-se a ambientes generosos de aprendizagem, construídos de forma estrita. Quando você explora além das fronteiras, muito do que faz é só sondar. Tem de ser ineficiente, disse-me Casadevall. O que desapareceu completamente foram aqueles momentos para conversar e sintetizar. As pessoas pegam o almoço e vêm comer no escritório. Acham que o almoçar é ineficiente. Mas muitas vezes, aquela se mostra a melhor hora para trocar ideias e criar conexões. Quando o engenheiro Bill Gore deixou a DuPont para criar a empresa que inventou o Gore-Tex, um tecido à prova d'água muito usado na fabricação de calçados e roupas, ele montou sua companhia baseando-se na observação de que as empresas realizam seu trabalho criativo mais impactante durante uma crise, porque as fronteiras entre as disciplinas desaparecem. A comunicação acontece de verdade durante a carona solidária para o trabalho, disse ele certa vez. Gore se assegurou de que o tempo de papear fosse um marco cultural de sua empresa. Conclusão. Expanda sua amplitude. Quando comecei a escrever e falar sobre os dados, indicando que os atletas que acabam por se tornar de elite, em geral, não são especialistas precoces, as reações, sobretudo dos pais, seguramente caíam em duas categorias. 1. Simples descrença. Não pode ser verdade. 2. Então, em uma frase, o que você aconselha? Que conselho de uma frase pode capturar a dimensão da amplitude e a jornada de experimentação que são necessárias se você quiser, como Van Gogh,
André Guy ou Francis Hesselbein chegar a um lugar otimizado apenas para você. Assim como os caminhos daqueles indivíduos, minha exploração sobre amplitude e especialização foi ineficiente. E aquilo que começou como uma busca por um conselho terminou neste livro. Contadas em retrospecto pela mídia popular, essas histórias de inovação e autodescoberta podem parecer jornadas organizadas dos pontos A a B, mais ou menos como os relatos fragmentados e inspiradores das jornadas dos atletas de elite parecem diretos, mas a narrativa quase sempre fica mais nebulosa quando examinada mais a fundo ou por mais tempo. A noção popular do caminho de Tiger Woods minimiza o papel dos desvios, da amplitude e da experimentação. Mostra-se atraente, pois é uma receita bem organizada, com baixa incerteza e grande eficiência. Afinal, quem não gosta de uma vantagem inicial? A experimentação não é uma receita organizada, mas se mostra comum, tem suas vantagens e exige mais que aqueles típicos chavões motivacionais sobre tolerância ao fracasso. Avanços e descobertas são grandes variâncias. Jim Keith Simonton, que pesquisa a criatividade, demonstrou que, quanto mais criadores proeminentes produziam, mais insucessos geravam e maiores eram suas chances de um sucesso espetacular. Thomas Edison detinha mais de 1000 patentes, a maioria delas completamente sem importância, e teve muitas mais rejeitadas. Seus fracassos foram abundantes, mas seus sucessos, a lâmpada vendida em massa, o fonógrafo, um precursor do projetor de cinema, foram impactantes. Entre Rei Lear e Macbeth, Shakespeare produziu Timão de Atenas. A escultora Rachel Witherede alcançou um feito semelhante à dobradinha IG Nobel de Gain. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Turner, prêmio britânico para a melhor produção artística do ano, e também o Prêmio Anti-Turner, como pior artista britânica. E ela os recebeu no mesmo ano. Quando eu estava pesquisando a história dos videogames para escrever sobre a Nintendo, descobri que o agora psicoterapeuta Howard Scott Warshaw foi designer de videogames da Atari e usou tecnologia extremamente limitada, de maneira engenhosa, para fazer o jogo de ficção científica Yars' Revenge. Foi o jogo campeão de vendas do console Atari 2600 durante o início dos anos 1980, quando a empresa se tornou a companhia de crescimento mais rápido dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, Warshaw projetou a adaptação do filme E.T. para o Atari. Novamente, precisou lidar com tecnologia limitada. Dessa vez, o jogo foi um fiasco tão grande que foi eleito o maior fracasso comercial da história do videogame e culpado pela demissão praticamente do dia para a noite de todo o pessoal da Atari. É isso que acontece no caminho turbulento da experimentação. Criadores originais tendem a errar muitas rebatidas, mas também fazem home runs. E uma analogia com o beisebol não lhes faz muita justiça. Como diz o escritor Michael Simons, o beisebol tem uma distribuição muito irregular de resultados. Quando você está com o taco, não importa quão bem você atinge a bola, o máximo possível de corridas é 4. No mundo real, de vez em quando, se você se dispõe a fazer o que é necessário, você pode marcar 1000 corridas. Isso não significa que descobertas originais são uma questão de sorte, apesar de a sorte ajudar, mas sim que sua produção é difícil e inconsistente. Ir aonde ninguém foi é um problema terrível. Não há fórmula predefinida ou sistema perfeito de feedback para seguir. De certa forma, é como o mercado de ações. Se você quer ganhar muito, tem que tolerar uma grande quantidade de perdas. Como me disse o fundador da Innocentive, Alf Bingham, no início, grandes descobertas e falácias são muito parecidas.
A questão que me propus explorar foi como capturar e cultivar o poder da amplitude, a experiência diversificada e a exploração interdisciplinar dentro de sistemas que exigem cada vez mais hiperespecialização e querem que você decida o que deve ser antes de descobrir quem você é. No início do livro, falei sobre atletas e músicos porque eles são praticamente sinônimos de especialização precoce. Mas entre os atletas que continuam na prática e se tornam parte da elite, a ampla experiência inicial e a especialização tardia são a norma. Os músicos chegam à grandeza por meio de uma diversidade incrível de caminhos, mas a hiperespecialização precoce não costuma ser necessária para o desenvolvimento da habilidade e nas formas mais improvisadas. É rara, ainda que, como nos esportes, muitos adultos tenham um enorme interesse financeiro em fazê-la parecer essencial. Sviatoslav Richter foi um dos grandes pianistas do século XX. Ele começou sua instrução formal aos 22 anos. Steve Nash é um canadense de tamanho relativamente normal que não teve uma bola de basquete até os 13 anos. Foi o ganhador do prêmio de MVP da NBA 2 vezes. Enquanto escrevo isso, estou ouvindo uma violinista profissional que começou quando tinha 18 anos. É claro, lhe disseram para parar antes mesmo de começar, porque era velha demais. Agora ela dá seu recado ensinando adultos iniciantes. A narrativa organizada da especialização não se encaixa com facilidade nem mesmo nesses domínios relativamente gentis que a divulgaram com o maior sucesso. Então, sobre aquele conselho, não se sinta defasado. 2 historiadores romanos registraram que, quando Júlio César era jovem, viu a estátua de Alexandre o Grande na Espanha e caiu em lágrimas. Na minha idade, Alexandre tinha conquistado tantas nações e eu, em todo esse tempo, nada fiz de memorável, teria dito ele. Em pouquíssimo tempo, essa preocupação era uma memória distante, e a República Romana estava sob o comando de César, república que ele, aliás, transformou em ditadura antes de ser assassinado pelos próprios companheiros. É justo dizer que, como quase todos os jovens atletas de destaque, ele chegou cedo ao ápice. Compare a si mesmo com seu eu de ontem, e não com pessoas mais jovens que não sejam você. Cada um de nós avança em um ritmo diferente, então não permita que alguém faça com que você se sinta atrasado. Provavelmente você nem sequer sabe com exatidão para onde está indo, e sentir-se em desvantagem não ajuda em nada. Em vez disso, como sugeriu Hermínia Ibarra para a busca proativa da adequação, comece a planejar seus futuros experimentos. Sua versão pessoal das experiências de sexta-feira à noite ou sábado de manhã, quem sabe. Aproxime-se de sua viagem pessoal e projetos, como Michelangelo se aproximava de um bloco de mármore, disposto a aprender e se ajustar à medida que avança, e até mesmo a abandonar um objetivo prévio e a mudar totalmente de direção, caso a necessidade surja. Pesquisas a respeito de criadores em domínios que vão da inovação tecnológica aos quadrinhos mostram que um grupo diverso de especialistas não pode substituir de maneira integral as contribuições de indivíduos com interesses amplos. Mesmo quando você muda de uma área de trabalho para outra ou começa uma coisa inteiramente nova, sua experiência anterior não é perdida. Finalmente, lembre-se de que não há nada inerentemente errado com a especialização. Nós nos especializamos em um grau ou outro, em um ponto ou outro. Minha centelha inicial de interesse nesse tópico brilhou ao ler artigos virais e ao assistir a palestras que ofereciam a hiperespecialização precoce como um tipo de truque, uma receita para não perder tempo acumulando experiências diferentes e experimentando coisas novas. Espero ter acrescentado ideias a essa discussão, porque a pesquisa em diversas áreas sugere que o devaneio mental e a experimentação pessoal são fontes de poder e que a vantagem inicial é superestimada.
Como juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell escreveu há 100 anos sobre a livre troca de ideias. É uma experiência, assim como todo o resto da vida. Você ouviu? Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Autor do livro, David Epstein. Compre o livro físico e estimule assim a produção de mais obras como esta.